Olá, meu nome é Marcela Saad, eu sou turismóloga, especialista em marketing, sócia consultora da WeConnect, consultoria para negócios. Bem-vindos à nossa minissérie Presença Digital para Pequenos Negócios do Turismo de Brumadinho, uma iniciativa da Vale e execução da Rede Terra. E hoje a gente vai conversar, nesse primeiro episódio, sobre como inovar nos pequenos negócios do turismo. Nossa entrevistada de hoje é a Marta Poggi, especialista em inovação e tendências para o turismo. E a gente tem aqui também a Lira Dolabella, diretora da Lábia Comunicação, agência especializada em negócios do turismo. Bem-vindas, Marta e Lira. Então a gente vai começar agora essa nossa conversa, um bate-papo sobre tendências e inovação. E aí eu vou conversar com você, vou começar te perguntando aqui sobre esse nosso momento, né? A gente está num cenário extremamente acelerado, de mudanças muito rápidas, onde o comportamento de consumo muda muito rápido também. E a gente continuamente escuta aí a palavra inovação. A gente sabe que a concorrência aumentou por conta não só de muitos outros destinos estarem se estruturando, muitos outros negócios estarem se estruturando, mas a gente também tem muita informação disponível, né. E aí, devido a esse cenário, a gente tem um contexto de necessitar inovar. Mas no final das contas, o que que é inovação, Marta? Oi, Marcela. Oi, Lira. Prazer estar aqui com vocês, trocando ideias sobre esse tema maravilhoso, né, que eu adoro, que é justamente olhar para as tendências para saber o que faz sentido e como inovar, como modernizar as nossas empresas, os nossos serviços, né. Então, a gente realmente tem ouvido falar cada vez mais de inovação. Eu digo assim, o mundo está mais acelerado, muito mais acelerado depois da pandemia, né, em função da transformação digital. E aí a gente precisa, fazer mais, ser mais produtivo, se diferenciar, né, ser mais eficiente, ser mais competitivo com às vezes, com os mesmos recursos que a gente sempre teve. Então inovar, né, eu falo que, assim, é a bola da vez. E nem sempre, a inovação é complicada, ela nem sempre ela precisa ser complexa, né, e pra inovar a gente precisa ter criatividade e a gente precisa estar aberto. No caso do turismo, a gente tem inovações, tecnológicas, né, como as startups que criam várias soluções aí bacanas, tanto para empresas do setor, como também para o viajante. E a gente tem as inovações não tecnológicas, né, que estão muito ligadas à sustentabilidade, ao turismo regenerativo, às experiências, né, que é um formato, um produto que o consumidor, né, que o nosso viajante 5.0 busca cada vez mais. Então eu digo que inovar não é, assim, eh, um diferencial, né, assim, uma empresa que quer ter uma sacada e fazer algum, né, sair na frente em algum aspecto, mas eu acho que inovar hoje, a inovação ela é a nossa necessidade, tanto para quem tem um negócio, uma pousada, um café, um atrativo ou um fornecedor de experiência, como também para nós, né, que somos, profissionais que prestamos serviços para o trade, né, para o mercado. Então inovar é uma necessidade, não é um luxo. E aí a gente precisa entender também, por onde começar, né, como você falou, tem tanta informação aí na rede, por onde que eu começo? E acho que o principal, foco deve ser a a nossa dor, né, os nossos desafios. Então, no caso de uma pousada, por exemplo, como que ela pode ser mais eficiente, como que ela pode ter uma lucratividade maior sem aumentar as tarifas, né, de hospedagem. Ah, ela pode, por exemplo, diminuir o custo, de energia se ela tiver um investimento em fotovoltaica, por exemplo. E isso vai também trazer um retorno legal, porque o viajante valoriza essa empresa que tem boas práticas sustentáveis. Então, eu acho que assim, a gente tem que estar aberto, né, tem que entender que inovar é uma necessidade para independente do tamanho e do porte e do segmento que a gente atua, e a gente tem que olhar para as nossas dores, né, onde que está ali o meu desafio, o meu gargalo e como que eu resolvo isso. E aí, pensando, né, nesse contexto, né, da inovação, que não é só tecnológica,
que a gente tem aí inovações também relacionadas aos processos, ao desenvolvimento de produto, não é só promoção, que a gente sempre associa muito a que tecnologia eu posso usar, Uhum. né, nesse momento da inovação. Então a gente sabe que a inovação, ela, como você bem falou, ela é um ciclo, porque a gente precisa estar atento ao mercado, aí a gente precisa pensar com criatividade em como renovar essa oferta ou esse processo para otimizar custos, para aumentar a receita, né. E aí, assim, queria que você desse alguns exemplos de inovação não tecnológica também, né, porque de tecnológica a gente já vê o avanço da tecnologia e todas as possibilidades de ferramentas que nós temos para todos os tipos de processos dentro da empresa, desde a gestão, a estrutura de promoção, para comercialização, né. É. E aí, quais são os exemplos, assim, que você daria, ressaltaria aqui pra gente, que não está relacionado à tecnologia especificamente? Acho muito legal isso, né, porque a gente tende a valorizar muito o que é feito lá fora, né, no principalmente na Europa, nos Estados Unidos, a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verdinha. Mas no caso de inovação não tecnológica, acho que o Céu de Montanhas, né, esse catálogo de experiências que é maravilhoso, foi super bem montado e eu tive a oportunidade de conhecer algumas, ele é uma super inovação não tecnológica. Eu fiz 3 missões internacionais para Espanha e Portugal esse ano e no final das missões a gente tenta fechar sempre com uma experiência "uou", né, para o nosso cliente sair encantado. Não é fácil encontrar. No Porto, em Lisboa, em Sevilha, em outras cidades, assim, não existe uma oferta estruturada. Pode até ser que existam experiências, mas não como a gente vê aqui, né, que elas estão formatadas, elas estão embaladas e elas estão, disponíveis para o mercado. Um turista que entra no site e tem acesso ao catálogo de experiência, ele tem ali uma variedade enorme, né, de possibilidades, desde cerâmica, arte, gastronomia, natureza, bem-estar, afroturismo, né, que é uma coisa que está super em alta. Então, a gente tem que ter orgulho de ter esses catálogos, esses portfólios de experiências. E eu até brinquei lá com os espanhóis, eu falei: "Olha, vocês precisam vir para o Brasil para para conhecer esse tipo de inovação conosco, porque eles estão muito avançados em dados, por exemplo, né, para fazer gestão e planejamento do destino com a ajuda de IA, mas eles não têm, esses produtos tão inovadores como nós temos". Então acho que é uma coisa, assim, da gente se sentir orgulhoso e falar: "Olha, no meu país tem isso, venham aprender com a gente". E eu acho interessante a gente fazer aquela reflexão que a gente já vem fazendo, né, Marta, porque a gente trabalha com essa questão de inovação já Há há um tempo. muitos anos, Uhum. e é uma reflexão importante que eu acho que é uma consequência também da busca de comportamento de consumo hoje, né. Então, em tempos de inteligência artificial, em tempos de alta conectividade, que a gente sabe que o turista brasileiro, em geral, ele está conectado em torno de 9 horas, né, por dia. Brasileiro é super É altamente conectado. conectado, só que essa alta conexão com a tecnologia, ela também faz com que a gente tenha uma desconexão humana. Uhum. Então, essas inovações que você deu como exemplo, elas vão muito de encontro a essa nossa necessidade atual de se reconectar com outras pessoas, de se conectar de forma mais profunda com o território, né, que a gente visita, que a gente escolhe Com visitar. certeza. E eu acho que tem uma coisa muito também de verdade, de ser, autêntico, Autêntico. né. Aham. Porque hoje em dia, com a inteligência artificial principalmente, a gente não sabe qual comunicação foi feita por uma pessoa e qual não foi feita. Então a gente está caminhando, e eu ouvi muitos futuristas já comentando sobre isso, caminhando para uma valorização cada vez maior, de empresas que sejam consolidadas, de empresas que demonstre cada vez mais verdade na comunicação, na experiência, porque daí se a gente gera uma expectativa através da comunicação, né, Lira, a gente precisa chegar e Cumprir, oferecer, entregar. cumprir Uhum. de fato o que a gente prometeu através da comunicação, né. Então eu acho que é interessante a gente fazer esse paradoxo, porque é uma consequência, né, esse consumo atual, ele é uma consequência do que a gente vive, do avanço tecnológico, da desconexão humana, dessa questão da gente ficar em dúvida se
real ou não é o que está sendo comunicado ali, né? É por isso que a gente busca tantas avaliações, tantas recomendações, cada vez mais. Sempre o boca a boca foi a principal fonte de informação, de confiança, né? Para tomar a decisão de fato. Mas hoje a gente tem um boca a boca tecnológico, né? Que é o Google Meu Negócio, que é o TripAdvisor e outras fontes, que a gente vai falar um pouquinho nos próximos episódios sobre as OTAs, que também tem essa base de indicações, informações e avaliações, e se torna cada vez mais importante, né? Essa A humanização, né. humanização. Isso. Então a gente também vê uma busca não só por esse mergulho mais profundo, mas também por um contato mais humano, né, na comunicação, porque a gente se baseia tanto na inovação tecnológica, para trazer uma comunicação talvez mais rápida, para otimizar a nossa gestão, porque a gente trata aqui com 95% das empresas do Brasil, falando de turismo, elas são pequenas. Pequenas. Aham. Então é muito a eu keep, né, eu faço tudo. E aí quando a gente fala de tratar ou da experiência do cliente, que ela começa muito antes da experiência de fato, né, deles estarem no território, a gente está falando também de um momento de humanização dessa relação. De não só usar a tecnologia, mas a gente vê as pessoas precisando de uma resposta humana, quando a gente faz consultas, Aham. né. Eu acho que isso só vai aumentar. Assim, esse paradoxo, né, da automação e da humanização. Eu acho que todo mundo precisa pensar aonde que a gente aporta valor, né, como ser humano e o que a tecnologia pode fazer para me ajudar a ser mais produtivo, ser mais eficiente e me deixar livre para pensar no estratégico, me deixar livre para receber bem o meu cliente, e para poder treinar a minha equipe, né, para poder humanizar. E aí, você falou muita coisa, né, por exemplo, na comunicação a gente tem que inovar, mas, toda vez que a gente pensa em num planejamento de marketing, não sei se você concorda, Lira, você é especialista, a gente pensa primeiro, assim, nas no o que me diferencia, né, qual que é o meu posicionamento? E aí tem esse lance da verdade, da autenticidade. Quando um turista vai visitar um atrativo, ou se ele vai visitar diversas vinícolas, por exemplo, o que diferencia uma da outra? É a história, é a forma como é recebido, é a forma, surpresa, né, a experiência que ele vai ter lá. Então, eu sempre digo que a tecnologia é um meio, ela não pode ser o fim. Ela tem que ser um meio para a gente ser mais eficiente, ela tem que ser um meio para eu atrair o cliente certo para o meu negócio. Sim. Ela é um meio para melhorar a minha análise financeira, por exemplo, eu posso usar IA para isso se eu tenho uma deficiência nesse sentido, mas eu tenho que lembrar sempre de humanizar. E aí eu sempre gosto de reforçar, né, porque eu sou paulista e estando em Minas, quando eu chego em Confins eu falo assim: "Nossa, estou em Minas". Já é diferente, parece que o aeroporto já tem um sotaque, já tem as lojas têm enfim, né, a gente sabe que está em Minas e qualquer lojinha, qualquer restaurante, qualquer café, a gente é recebido de uma forma diferente. Então, isso é a essência, isso não pode ser perdido, essa mineiridade, né. E lá em Brumadinho a gente vê muito isso, né, nos negócios, nos encontros, e é isso que o turista busca. E ele tá hoje ele começa a jornada dele, que não é tão linear como sempre foi, né, tipo, eu sonho com destino, começo a planejar, compro, viajo, reposto, né, faço um TBT. Ela não é mais assim. Ele, de repente, ele vê alguma coisa no Instagram, ele é impactado, ou como um casal de alemães que eu conheci na Chapada Diamantina recentemente, eles viram um documentário sobre a Chapada Diamantina e a partir daí eles criaram um roteiro de 6 semanas pelo Brasil, eles visitaram vários lugares, assim. Mas, então essa jornada ela tem que ter a gente tem que usar a tecnologia para chegar nesses pontos onde a gente possa chamar a atenção de um potencial cliente, entregar uma boa experiência, mas humanizando sempre, né, porque a gente está mais carente. À medida que a gente usa a tecnologia para tanta coisa, as pessoas estão mais carentes. Tanto é que tem aplicativo para as pessoas se conhecerem num jantar, tem operadoras especializadas em viajante solo, tem, pessoas que hoje viajam, né, que não é uma tendência, mas está aumentando o número de pessoas que viajam para se desconectar, que é o JOMO, né, o Joy of Missing Out. Então,
Por quê? Porque a gente está esgotado, né, e a gente precisa desse contraponto para ficar em equilíbrio. Então eu acho que bem-estar é uma coisa que também vai crescer muito nesse sentido, para atender a essas novas dores dos consumidores que até 5 anos atrás ou até 10 anos atrás nem sonhavam em pegar um transporte, seja carro ou avião, para dormir bem num hotel, para ter um final de semana de descanso. Uhum. Então, assim, o posicionamento digital ele é extremamente importante para a gente conseguir comunicar, Uhum. mas também a comunicação precisa ser humanizada cada vez mais, mostrar emoção, e a gente vai falar bastante disso no segundo episódio aqui, né. Mostrar emoção, mostrar imperfeição, né, quando Uhum. a gente está falando, sei lá, o empreendedor está gravando um vídeo, não precisa ser perfeito, né, ele Coisa da da espontaneidade. espontaneidade. Aham, Pessoas se conectam com pessoas, né, no exato. final das contas é isso. Aí eu queria lembrar para você que está nos assistindo que o link dos casos de sucesso que a Marta comentou aqui, a gente vai deixar na descrição desse episódio aqui no YouTube. E aí, a gente caminhando para o fim, queria que você deixasse aí algumas 5 dicas práticas para os nossos empresários de Brumadinho colocarem em prática pensando na inovação e nas tendências para o turismo. Legal, acho que a primeira dica é, assim, não ter medo, né, não ter medo de arriscar, de errar, não ter objeção, porque a gente fala assim: "Ah, isso não é para mim. Ah, eu não tenho orçamento para isso. Eu não tenho equipe", né, então assim, não, tem muita coisa, tem muita ferramenta que cabe no bolso de um pequeno empresário, tem muita inovação que só depende de criatividade, né, que depende da gente estar com os olhos abertos e às vezes a gente vê uma boa prática num outro destino, num empreendimento de um outro segmento, você fala: "Nossa, eu posso adaptar isso para o meu negócio". Então, estar aberto, acompanhar as tendências, né, porque a gente também tem que olhar para o mercado, entender o que que o consumidor está buscando. E o nosso viajante, ele tá, né, o viajante 5.0, ele está mudando de comportamento muito rápido, em função de todas essas mudanças sociais que a gente está vivendo. Uma outra dica é ficar atento também às startups que têm soluções inovadoras para as empresas de turismo. Por exemplo, soluções que vão poder, criar um site. Esse site tem e-commerce e ele ainda tem inteligência artificial para atender os clientes e num custo super acessível para um pequeno negócio. Ou uma ferramenta de chatbot para quem tem uma pequena pousada, mesmo que ela tenha 10 apartamentos, ela pode ter ali uma ferramenta inteligente que ajude a otimizar o tempo do pessoal de reservas, porque hoje o turista ele manda, né, o orçamento para vários lugares ao mesmo tempo. Então, E ele essas quer uma resposta rápida. rápida, ele está muito imediatista. Outra coisa é lembrar também que a inovação, ela pode não ser tecnológica, então eu posso inovar com experiências, eu posso inovar com sustentabilidade, eu posso inovar com turismo, regenerativo. Como que eu posso envolver as pessoas para fazer, por exemplo, um mutirão de limpeza ou ajudar a restaurar uma área que está degradada no meu destino? As pessoas querem se envolver, elas querem plantar uma mudinha ali, elas querem deixar uma contribuição, eh, para o destino ou para as comunidades que vivem ali. E acho que também, assim, o que é muito importante, daí pensando na quinta dica, é não ter medo de errar, né. As empresas que hoje a gente chama de unicórnio, né, as startups que viram bilionárias aí, elas testam um produto, elas entendem que o mercado tem uma dor, elas testam um produto e se elas erram, elas corrigem muito rápido. Esse que é o grande lance, né, a gente não pode ter medo de errar. Muita coisa que a gente consome hoje, muitos produtos já foram, são consequências de erros, né, que surgiram, assim, em laboratórios. Então a gente, sabe que o erro faz parte. E aí, a partir daí, eu vou fazer um ajuste de rota para chegar no destino que eu estou mirando. Então, acho que essas são as 5 dicas aí para inovar e ter sucesso numa empresa de turismo. Perfeito, Marta. Obrigada pelas Obrigada, suas Marcela. contribuições.
Eu convido vocês todos a assistirem os próximos episódios. A gente vai tratar sobre estratégia de posicionamento digital com a Lira e também depois a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância da utilização das OTAs, as Online Travel Agencies. Acompanhem e obrigada por estarem nos assistindo.